bem que Brincadeira. ainda bem que você falou antes de eu começar a revisão, né? Pelo menos a revisão vai ficar toda Eu estava gravada. esperando esse momento. Valeu, Thiago, obrigado. Esqueci. Beleza. Nossa, pior que a segunda vez consecutiva que eu esqueço de iniciar a gravação e me avisam. Vou até anotar aqui no meu notebook para não esquecer mais. Então, beleza, gente. Vou começar aqui a revisão. Como que funciona essa revisão? Eu elaborei uma lista de exercícios. Vou passar aqui para vocês essa lista com a resolução de cada exercício, tá? Vou disponibilizar para vocês essa lista e vocês podem estudar através dela. A prova vai ser toda baseada nessa lista aqui. Não vai ser igual conforme eu falei para vocês, porque daí já é demais, né? Eu dar uma revisão igual a prova. Só que vai ser toda tirada, vai ser toda no mesmo esquema da lista que eu vou passar. Vou aqui então compartilhar a tela, 8h30, conforme a gente já vem fazendo em todas as aulas, 8h30 a gente faz um intervalinho de 15 minutos até 8:45. E vamos lá. Compartilhar com vocês. Revisão, prova. Apareceu aí? Tá todo mundo vendo o exercício? Apareceu. Beleza. Então eu vou tocando, Não né? apareceu, professor. Tá. Mas se apareceu para alguns, deve aparecer para os outros daqui a pouco, tá? Não, apareceu sim, professor. Apareceu. Beleza. Então, se apareceu para alguns, vai aparecer para os outros daqui a pouco. Então, eu vou tocando aqui. Se alguém tiver um problema, me dá um grito, me avisa, mas vamos embora. Então, vamos começar. Primeiro exercício. A rede de lojas Magazine Luzia planeja investir um grande montante de capital na abertura de diversas lojas pelo Brasil. Né? Magazine Luzia está querendo abrir um monte de loja. Provavelmente isso foi antes do coronavírus. Né? A empresa calculou uma taxa interna de retorno, uma TIR, de 15% para esse projeto de investimento. O que é a TIR? É o retorno máximo que ela vai conseguir ter com esse investimento. A TIR é o retorno máximo que ela vai conseguir ter com esse investimento. Tendo a empresa um custo de capital de terceiros, de dinheiro que ela pega emprestado, de 12%, custo de capital de terceiros de 12%, e um custo de capital próprio, capital dela, né, a 18%, então custo de capital, indique se esse projeto será viável ou inviável caso ela utilize as seguintes estruturas de capital. Então, relembrando, TIR, taxa interna de retorno, é o retorno máximo que a empresa vai conseguir ter com um projeto de investimento. Para fazer investimento, ela precisa de capital. Esse capital, ela pode tanto conseguir através de empréstimos, que é capital de terceiros, como usar o capital próprio dela. Sendo de terceiros, sendo capital próprio, a empresa, esse capital, ele tem um custo. Ou ela vai ter que pagar juro, né, para o banco, para quem ela pegar emprestado, se ela emitir debênture, por exemplo, ou ela vai ter um custo, né, de pegar esse capital dela e, em vez de aplicar em algum título, em alguma coisa que ia dar um retorno, né, ela vai correr todo um risco de fazer um investimento, de tocar um empreendimento, uma empresa, né, com todos os riscos que são envolvidos nesse processo. Então, capital tem um custo. Se o custo de capital for maior do que o retorno máximo que ela vai conseguir com esse investimento, não tem sentido ela fazer esse investimento. Ou seja, o projeto vai se tornar inviável. Como que isso funciona na prática? Então, vamos lá. Numa situação aí que ela vai usar
100% de capital de terceiros. O custo do capital de terceiros é 12%. Opa, 12% é menor que a TIR, que é 15%. O custo de capital é menor que o retorno máximo que essa empresa consegue ter com esse investimento. Então, se o custo de capital é menor do que a TIR, o projeto é viável. E se ela misturar, né? Se ela utilizar capital próprio e capital de terceiros, que é o que acontece na vida real, né? Dificilmente uma empresa utiliza só dinheiro emprestado, dificilmente ela utiliza somente capital próprio para fazer um investimento. Ela faz uma mescla dos dois tipos de capital. Ei, mas se machuca, besta! Tem um pessoal bravo aí, gente. Melhor fechar o microfone. Então, se ela for utilizar 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiros, né, para fazer esse investimento, como que acha o custo de capital nessa situação? Nessa situação, a gente tem que fazer o custo médio ponderado de capital, uma média do custo de capital de terceiros e do custo de capital próprio. Como que a gente faz isso? Eu tenho 50% capital próprio. Então, eu vou multiplicar esse 50% pelo custo de capital de terceiros, que é 12%. E eu vou somar isso com a proporção de capital próprio, né, que é 50%, vou multiplicar pelo custo de capital próprio, que é 18%. E aí eu faço esse macetezinho de só passar para decimal uma das porcentagens. Vou passar aqui 50% para 0,5. 0,5 que multiplica 12%, mais 0,5 que multiplica 18%. Isso vai me dar 6 mais 9, que é igual a 15%. O custo médio ponderado de capital, então mesclando capital próprio e capital de terceiros, é 15%. Opa, 15% é igual a TIR. Então, se é igual a TIR, o custo médio ponderado de capital, a gente vai considerar o projeto inviável. Porque até seria aceitável, né? Tipo, esse custo de capital é igual a TIR, vai se encaixar no retorno. Só que todo o risco envolvido em um projeto de investimento, né, desaconselha a gente a considerar um projeto viável se o custo de capital for igual a TIR. Porque se qualquer coisa correr errada, né, a gente sempre, quando fala de projeto de investimento, a gente está falando de uma projeção. Se alguma coisa der errada, se aparecer um coronavírus no meio do caminho, né, essa viabilidade vai ficar furada. Então, se o custo de capital for igual a TIR, o projeto é inviável. Nossa, deixa eu autorizar esses cuidados que estavam esperando aqui para entrar. Vamos lá, pessoal. E se a empresa utilizar 100% de capital próprio? Pô, se ela vai utilizar 100% do capital próprio, o custo de capital próprio é 18%. 18% é maior do que a TIR de 15%. Se o custo de capital é maior do que a TIR, o projeto é inviável. E se ela for utilizar 70% de capital de terceiros e 30% de capital próprio? Aí a gente tem que fazer, de novo, o custo médio ponderado de capital. 70% capital de terceiros. A gente tem que multiplicar 70% por 12%, que é o custo do capital de terceiros, mais 30% de capital próprio. A gente tem que multiplicar 30% por 18%, que é o custo de capital próprio.
A gente transforma, então, essa proporção de capital em decimal. 70% vira 0,7 vezes 12%, mais 30% vira 0,3, que multiplica 18%, vai dar 8,4, mais 5,4 é igual a 13,8%. Opa, esse custo de capital é menor do que a TIR, de 15. Então, o projeto é viável. E se for a situação contrária? Se a empresa for utilizar 70% de capital próprio e 30% de capital de terceiros. Então, a gente vai ter que fazer também o custo médio ponderado de capital. 70% tem que multiplicar aí pelo custo de capital próprio, que é 18, mais 30%, que é a porcentagem do capital de terceiros, que vai ser multiplicada pelo custo de capital de terceiros, que é 12%. Transformo 70% em 0,7, que multiplica 18. Transformo o 30% em 0,3, que multiplica 12. Opa, saiu aqui. Isso vai dar 12,6 mais 3,6, que é igual a 16,2%. Opa, nesse caso, o custo de capital é maior do que a TIR de 15. Então, se o custo de capital é maior do que a TIR, projeto é inviável. Perfeito, gente? Entendido esse exercício aí? Relembrado? Tudo certo? Posso prosseguir? Então, como quem cala consente, eu vou prosseguir. O segundo exercício aqui é para vocês analisarem as alternativas. Então, vamos lá. Primeira alternativa. Primeira alternativa. Pessoal, tem gente me mandando no WhatsApp que parece que saiu e não está conseguindo entrar, né? Tipo, mas provavelmente deve ser esses que eu autorizei por último aqui a entrar na sala. Então, vamos lá. Primeira alternativa. Ações ordinárias são ações que garantem aos seus possuidores o direito de voto em decisões estratégicas da empresa. Correto, é isso mesmo. Ações ordinárias dão direito a voto. Quem tem ação ordinária são os controladores de uma empresa, de uma sociedade anônima, de uma companhia de capital aberto. Ação ordinária dá direito a votar, a influenciar nas estratégias da empresa. Tá certo? Segunda alternativa. Um projeto de investimento somente será viável se a sua estrutura de capital tiver um custo menor do que a taxa interna de retorno. Se o custo de capital do projeto for maior ou igual, o projeto de investimento será inviável. E tá certo, né, pessoal? Porque a gente acabou fazendo o primeiro exercício. Pessoal, o microfone aberto, se você quer ativar o mudo, eu agradeço. Então, foi o que a gente viu no exercício anterior. Né? O projeto só será viável se o custo de capital for menor do que a TIR. Se o custo de capital for maior do que a TIR, é inviável. Não entender nada. Nossa, não dá pra entender nada. Eu acho que eu consigo desativar. Não deu pra escutar nada mesmo. Aqui eu consigo. Prende o cachorro aí. Então tem um cachorro latindo, me deu essa impressão mesmo. Eu acho que agora eu consegui ativar o mudo de todo mundo. Tá? Eu vou explicar então. Vocês não entenderam
Alternativa 2, né? Não. Tá. Então vamos lá. Um projeto de investimento somente será viável se a sua estrutura de capital tiver um custo menor do que a taxa interna de retorno, menor do que a TIR. Se o custo de capital do projeto for maior ou igual a TIR, o projeto de investimento será inviável. Correto, né, gente? Foi o que a gente acabou de ver no primeiro exercício. Se o custo de capital é maior do que a TIR, o projeto de investimento é inviável. Se o custo de capital é menor do que a TIR, o projeto de investimento é viável. E se o custo de capital for igual a TIR, o projeto também é inviável. Maior ou igual a TIR, projeto inviável. Custo de capital menor do que a TIR, o projeto é viável. Essa alternativa está certa. Terceira, debêntures são títulos mobiliários de grandes somas com prazo de resgate estipulado e remuneração ao investidor por um período de tempo estipulado. Tá certo. Debêntures são títulos mobiliários, né? São títulos que as empresas emitem para pegar capital de terceiros. Então, tem um prazo de resgate estipulado. As debêntures podem ter prazos de 10, 15, tem debênture que tem prazo de 20 anos. Então, como que funciona? Eu sou uma empresa, eu vou emitir R$1 milhão em debêntures hoje. Esses investidores vão comprar essas debêntures, vão me dar esse capital de 1 milhão, e daqui a 10 anos, vamos dizer que é uma debênture com vencimento para 10 anos, eu vou ter que pagar 1 milhão de volta para esses investidores. Só que tem uma remuneração para esse investidor durante esses 10 anos. A cada ano, ele vai receber um juro, né, por esse empréstimo que ele fez. Então, se eu emprestei 1 milhão, quer dizer, se eu sou a empresa e peguei, através das debêntures, um empréstimo de 1 milhão, e eu for pagar um juro para esses investidores de 10% ao ano, cada ano eu vou ter que pagar 100 mil para esses investidores, e depois de 10 anos eu vou ter que devolver R$1 milhão para eles. Então, a alternativa está correta. Alternativa 4. O GAF, grau de alavancagem financeira, indica o efeito que a variação percentual de 1% do LAGIR, do lucro antes de juros e imposto de renda, indica o efeito, aqui faltou um faz. O efeito que a variação percentual de 1% do LAGIR faz em um determinado período. Nossa, está tudo errado. Vamos voltar do começo. O grau de alavancagem financeira indica o efeito que a variação percentual de 1% do LAGIR em um determinado período causa no LPA, no lucro por ação, no mesmo período. Então, se uma companhia de capital aberto apresenta um GAF de 1,5 e tem um crescimento no LAGIR de 10%, significa que o LPA crescerá 15%, que é 1,5, que é o grau de alavancagem financeira, vezes 10%, que é a variação percentual do LAGIR. Essa alternativa está correta. O grau de alavancagem financeira representa o efeito de uma variação, de uma mudança, de um crescimento ou uma diminuição do LAGIR no lucro por ação. E a alternativa 5, ações preferenciais são ações que garantem aos seus possuidores prioridade no recebimento de dividendos. Correto. Ações preferenciais dão preferência na hora de receber dividendos. Por isso que se chamam ações preferenciais.
Quem tem ação preferencial recebe dividendo primeiro. E fechando, a última alternativa. O ponto de equilíbrio operacional de uma empresa indica a quantidade de produtos ou a quantidade de serviços que deve ser vendida por esta empresa para ela conseguir pagar os custos fixos e os custos variáveis totais da operação. Nesse ponto, o lucro operacional, ou LAGIR, é igual a zero. Então, se a quantidade vendida pela empresa for menor do que o ponto de equilíbrio operacional, a empresa terá prejuízo operacional, terá um LAGIR menor do que zero. Correto, gente. Ponto de equilíbrio operacional é a quantidade que a empresa precisa vender para pagar todos os seus custos fixos, todos os seus custos variáveis. No ponto de equilíbrio operacional, o LAGIR é igual a zero. Então, se o ponto de equilíbrio da empresa é 300 camisetas, é uma loja de camiseta. Se o ponto de equilíbrio operacional da empresa é 300 camisetas, significa que se ela vender 400 camisetas, ela vai ter lucro operacional, vai ter LAGIR maior do que zero. Se ela vender 200 camisetas, ela está vendendo menos do que o ponto de equilíbrio. Então, isso significa que ela está tendo prejuízo operacional e que o LAGIR é menor do que zero. Isso significa que todas as alternativas estão corretas e essas alternativas, então, merecem, todas essas afirmações desse exercício merecem ser estudadas por vocês com muito carinho para a prova do dia 28. Meninos e meninas, vamos fazer um intervalo então, 8h30 agora, intervalo até as 15 para as 9. Fechou? Ok, gente? Tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Vocês entenderam aí essas alternativas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo por enquanto. Beleza, então, gente. Intervalinho, então, até as 15 para as 9, a gente retoma essa revisão. Obrigado. Qualquer coisa, se tiver com alguma dúvida, né, não quer perguntar aqui, pode me mandar um WhatsApp nesse tempo, nesses 15 minutos, tá? Estou à inteira disposição de vocês.
E aí, gente, estamos de volta para terminar a nossa revisão. Deixa eu falar uma coisa, gente. Algumas pessoas me alertaram aqui no intervalo. Eu falei que vocês vão ter 3 horas para fazer a prova e algumas pessoas me falaram que, mas parece que são 2, né? Então, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei ao certo se são 3 ou 2 horas, tá? Não tive nenhuma posição oficial. Pelo que me falaram, eu vou receber essa posição oficial amanhã, de como que vai ser, como que eu tenho que colocar as questões lá no AVA. Então eu não sei se são 2 ou 3 horas. Então, não sei ao certo essa informação, só para não dar uma confusão. O Rodrigo falou que era 3, são 2. Não sei ao certo, né? Estou sabendo bem por cima. Eu só sei que as questões vão ser disponibilizadas no AVA e vão ficar lá durante 12 horas disponíveis para vocês fazerem essa prova. Fechado? Vou voltar aqui a compartilhar a lista de exercícios. Só um minutinho. Autorizar a entrada. Tá aparecendo o exercício para todo mundo? Alguém me dá uma sinalização aí de vida. Sim, professor. Perfeito. Então, vamos embora. Vou seguindo naquele esquema que vocês sabem. Precisou de alguma coisa? De novo. Um abraço. Precisou de alguma coisa? Tem gente mandando abraço aí. Precisou de alguma coisa? Quer perguntar? Tem dúvida? Abre o microfone e interrompe, pedindo, né? Quando não for a hora de fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, manter o microfone no mudo para não atrapalhar os colegas. Então, exercício 3, vamos lá. A grande siderúrgica Gerdau avalia realizar um investimento de 50 milhões de reais. Nossa, investimento pra caramba, né? Em uma nova planta industrial. A direção financeira da companhia estuda 2 métodos para financiar este investimento: a emissão de ações preferenciais ou a emissão de ações ordinárias. Será escolhido o método que tenha menor custo para a empresa. Então, ela vai conseguir esses 50 milhões de reais ou emitindo ações preferenciais ou emitindo ações ordinárias. O que for mais barato, ela vai utilizar para financiar esse investimento. Questão A. Calcule o custo de emissão de ações preferenciais da Gerdau, considerando a fórmula. Fórmula. Custo das ações preferenciais é igual dividendo por ação dividido pelo valor líquido da ação. E aí a gente tem alguns dados. O valor por ação preferencial, então o valor de cada ação, que é R$500. O dividendo que a empresa paga por ação, dividendo que ela paga para os acionistas, que é de 15% do valor da ação. E o dispêndio que a empresa tem para emitir ações preferenciais. Tem custos com a Bolsa de Valores, tem custos de auditoria e etc. Esse dispêndio corresponde a 3% do valor da ação. Então, para achar o custo das ações preferenciais, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que calcular o valor do dividendo por ação. Dividendo é 15% do valor da ação. 15% de 500 dá R$75.
reais. Então, para achar o custo, eu tenho que fazer dividendo por ação dividido pelo valor líquido dessa ação. E o que é valor líquido da ação? É o dinheiro que a empresa efetivamente vai receber pela ação. Porque pensa, ela vai emitir uma ação preferencial. Essa ação vale R$500. Isso significa que a pessoa que for comprar essa ação, que vai dar dinheiro para a empresa, vai comprar essa ação por R$500. Só que a empresa não vai ficar com esses R$500 no caixa. Ela tem que pagar o dividendo, que é 15%, né, do valor da ação, R$75, e ela tem que pagar o dispêndio da emissão dessas ações. Então, ela não vai receber R$500, ela vai receber R$500 menos o dividendo por ação e menos o dispêndio que ela vai ter com a emissão daquela ação. Quanto que é o dispêndio por ação? 3% de 500. 3% de 500 é R$15. Então, o valor líquido da ação vai ser o valor cheio dela, 500, que ela recebeu, né, de quem comprou essa ação, menos 75, que é o dividendo por ação, mais R$15, que é o dispêndio que ela pagou pela emissão de ações. Logo, o valor líquido da ação é 500 menos 75 mais 15, 90. Valor líquido da ação é R$410. Então, já tenho dividendo por ação e já tenho o valor líquido da ação. Para achar o custo das ações preferenciais, eu tenho que dividir 75, que é o dividendo por ação, por 410, que é o valor líquido da ação. 75 por 410 vai dar 0,1830. Custo de capital, né? Custo de ações preferenciais é um custo de capital, tem que ser dado em porcentagem, 0,1830 vezes 100 vai dar um custo das ações preferenciais de 18,30%. Ok, parece que tem alguém querendo entrar. Vamos autorizar a pessoa. Beleza. Procurando por você, encontro tudo. Como pai, sua mão na minha mão. Nós vamos escapar. Pronto, tivemos todos uma palhinha aí de um cantor, né? Cantei algo errado. Tivemos aí uma canja. Mas vamos então agora para a questão B. Calcule o custo de emissão de ações ordinárias da Gerdau, considerando a fórmula, né? A gente tem uma fórmula para calcular o custo das ações preferenciais e tem também uma fórmula para calcular o custo das ações ordinárias. Importante, essas duas fórmulas, elas são praticamente iguais. O que muda de uma para outra? É que na fórmula para calcular o custo das ações ordinárias, vocês podem ver, custo das ações ordinárias é igual dividendo por ação dividido pelo valor líquido da ação, a mesma coisa do custo das ações preferenciais, mas aqui eu tenho que adicionar a taxa esperada de crescimento dos dividendos. Por que tem que adicionar essa taxa de crescimento dos dividendos? Pelo seguinte, diferente da ação preferencial, que o dono da ação preferencial recebe lá uma porcentagem determinada do valor da ação, por quê? Porque ele tem preferência, ele vai receber o dividendo primeiro. O acionista, o dono de ações ordinárias, ele vai receber um dividendo decorrente do lucro da empresa. Do lucro da empresa, depois ainda de ser pago o dividendo dos acionistas preferenciais. Então, esse dividendo é um valor que depende do resultado. Só que, se o resultado da empresa, né, se esse lucro da empresa crescer ao longo dos anos,
esse dividendo que o dono de ação ordinária recebe, ele vai crescer acompanhando o crescimento do lucro da empresa. Então, ela vai crescendo, é uma porcentagem de dividendos que vai crescendo todo ano. É por isso que a gente adiciona essa taxa esperada de crescimento dos dividendos. Ah, Rodrigo, fica mais fácil se eu ver isso em número. Concordo. Então, vamos lá. No caso, a gente supõe que a Gerdau tem valor por ação ordinária de R$ 450, cada ação ordinária valendo R$ 450. Gente, eu vou reclamar lá para que a autorização volte a ser automática. Isso aqui é complicado porque você tem o risco de deixar alguém de fora da aula. Valor por ação ordinária, R$ 450. O dividendo pago para cada ação ordinária é R$ 60. Aí a empresa tem uma taxa de subscrição. Taxa de subscrição é para submeter capital, né? É um pouco diferente da emissão das ações preferenciais, mas é um custo também para poder subscrever capital e emitir as ações ordinárias. Essa taxa de subscrição é 2% do valor de cada ação. E a taxa esperada de crescimento dos dividendos, né, para os donos dessas ações ordinárias, é de 3% ao ano. Esses todos são dados que o exercício vai dar para vocês. Vamos colocar aqui a pessoa para dentro. E agora vamos calcular o custo da emissão de ações ordinárias. Então, dividendo por ação. Dividendo por ação, mole, né? Já foi dado. R$ 60. Então, eu tenho que dividir esse dividendo por ação pelo valor líquido da ação. Então, o que é o valor líquido da ação? Quem comprou uma ação ordinária pagou R$ 450 para a empresa. Só que a empresa não fica com esses R$ 450 em caixa. Ela tem que pagar o dividendo para o acionista e ainda tem que pagar essa taxa de subscrição para conseguir emitir essas ações ordinárias. Então, o que vai ser o valor líquido da ação? Vai ser R$ 450, que é o valor por ação ordinária, menos o dividendo por ação, que é R$ 60, e a taxa de subscrição, que é 2% de 450, é 2% do valor da ação. 2% de 450 é R$ 9. Então, o valor líquido da ação, 450 menos 60 mais 9, menos 69. O valor líquido da ação é R$ 381. Agora, eu já posso colocar na fórmula. Custo das ações ordinárias é igual dividendo por ação, que é R$ 60, dividido pelo valor líquido da ação, que é R$ 381, que é o valor da ação, menos o dividendo e menos a taxa de subscrição, mais a taxa esperada de crescimento dos dividendos, que é 3%. Aí eu vou fazer primeiro o que está entre parênteses aqui. 60 dividido por 381. Isso vai dar 0,1575. Mais esses 3% da taxa esperada de crescimento dos dividendos, que eu transformo em decimal, 0,03, 0,1575 mais 0,03 vai dar 0,1875. Custo das ações ordinárias também é um custo de capital. Custo de capital sempre dado em percentual. Então, eu tenho que multiplicar 0,1875 por 100, o que vai dar um custo de capital de 18,75%. Ou seja, o custo de emitir ações preferenciais é maior do que o custo
Desculpa, gente. O custo de emitir ações ordinárias, tá? Que é esse caso aqui, 18,75%, é maior do que o custo das ações preferenciais, que é 18,30%. Então, isso responde à questão C. Qual método a direção financeira da Gerdau escolherá para financiar o investimento de 50 milhões? Emissão de ações preferenciais ou emissão de ações ordinárias? A direção financeira da Gerdau escolherá financiar esse investimento através da emissão de ações preferenciais, pois o custo de capital desse método, que é 18,30%, é menor do que o custo da emissão de ações ordinárias, que é 18,75%. Beleza? Alguma dúvida nesse exercício 3? Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar? Cantar não, né? Porque a gente já teve nosso cantor hoje. Vamos seguir em frente. Exercício 4. A direção da Petrobrasa precisa tomar uma decisão referente à estrutura de capital que será adotada para realizar um investimento na construção de uma nova refinaria de petróleo. Chegou-se à conclusão que os custos de cada uma das modalidades de financiamento de longo prazo da empresa eram as seguintes. Então, custo das formas de financiamento de longo prazo, né, que a Petrobrasa vai utilizar para conseguir capital com o objetivo de fazer esse investimento na nova refinaria de petróleo. Ela tem as seguintes opções. Emissão de debêntures, que é um empréstimo de longo prazo, é capital de terceiros. Esse capital tem um custo de 10%. Ações preferenciais, que tem um custo de capital de 12%. Ações ordinárias, que tem um custo de capital de 13%. E lucros retidos, né? Lucros que já estão reservados dentro do caixa da empresa, que tem um custo de 12,5%. E aí eu vou ter que abrir um parênteses, porque tem bastante gente reclamando comigo que, Rodrigo, você só está dando barra de chocolate na aula de controladoria. Na análise de investimentos você não dá, né? E tem o pessoal da administração que não pode ganhar chocolate. Então agora eu vou dar a oportunidade de algum de vocês ganhar uma barra de chocolate quando voltarem às aulas presenciais, né? Até agora o que a gente tem é que talvez volte lá no dia 5 de maio, né? Depende das autoridades de saúde e tal. Mas quando voltarem, eu vou dar chocolate para alguém que me responder primeiro, e aí tem um problema do microfone também, então pode me responder no WhatsApp. Eu vou dar uma barra de chocolate para quem me responder. Uma dessas alternativas aí de financiamento vai ser descartada. Qual entre debêntures, ações preferenciais, ações ordinárias e lucros retidos, qual alternativa vai ser descartada? Valendo a partir de agora, a primeira pessoa que responder ganha. Lucro retido. Gabriele? Luísa. Luísa? A que vai ser descartada não é a lucros retidos. Tem mais uma chance. Vai ser descartada, não vai ser usada. De longo prazo, professor? Ações ordinárias, professor. Ações ordinárias. Quem falou ações ordinárias?
Não deu para ver aqui. Rafael Bonin. Rafael Bonin. Rafael Bonin ganhou o chocolate, né? Então, me cobre, Rafael, quando a gente voltar para a aula presencial. É a ação ordinária. Ele não pode, tá de regime. Não, aí, Rafael, você se entende com seus amigos. Eu vou dar chocolate na sua mão. Se você quiser dividir com o pessoal aí, fica à vontade. Vou entregar para namorado. O problema vai ser de vocês. Então é isso, pessoal. Ações ordinárias vão ser descartadas. Por quê? A Luísa falou lucros retidos, né? E é perfeitamente compreensível essa confusão. Entre ações ordinárias e lucros retidos, e só entre ações ordinárias e lucros retidos, eu utilizo a alternativa que é mais barata, né? Que tem um custo menor. Aqui no caso, como ações ordinárias têm um custo de 13% e os lucros retidos têm um custo de 12,5%, lucros retidos é mais barato. Eu vou usar lucros retidos e descartar ações ordinárias. Por que que isso acontece, né? Por que que se escolhe entre usar ações ordinárias e usar os lucros retidos da empresa? É assim, pessoal, quem que é o dono da ação ordinária? É o controlador da empresa. Então, quando ele escolhe fazer, os controladores da empresa, eles resolvem fazer um investimento através dos lucros retidos, através da reserva de capital, ele está abrindo mão de emitir uma ação ordinária que ia render um dividendo para ele. Concorda? A ação ordinária rende o dividendo. Mesmo que ele vá receber esse dividendo só depois dos donos de ações preferenciais, ele vai receber. Então, se ele utiliza o lucro retido ao invés de emitir uma ação ordinária, né, ele vai deixar de receber um dividendo e isso é um custo, né, é um custo de oportunidade que a gente fala. Por isso que se escolhe entre a alternativa mais barata. Lucros retidos, geralmente vai ser a alternativa mais barata, por quê? Porque no caso de usar lucros retidos, não tem emissão de ações, não tem taxa de subscrição. É só para contextualizar vocês dessa questão. Então vamos lá. Para calcular o custo médio ponderado de capital mais vantajoso, saiu um vantajosos que está errado aí, mas o custo médio ponderado de capital mais vantajoso para a Petrobras, os diretores recorreram às seguintes informações. Primeira informação, relatórios contábeis em 31 de março de 2020. No relatório contábil dessa data, estava lá que a empresa tinha 1 milhão de ações ordinárias a R$ 120, R$ 120 cada ação, 800 mil ações preferenciais, cada uma valendo R$ 100, e 120 milhões em empréstimos de longo prazo, né? Emissão de 120 milhões de debêntures emitidas. Isso é o que estava nos relatórios contábeis. Porém, nós sabemos que ações de companhias de capital aberto são negociadas todos os dias na Bolsa de Valores. Então, o valor de mercado das ações é diferente do que o valor que está no relatório contábil, porque esse preço muda todo dia. O preço da ação negociada lá na Bolsa de Valores pode subir. Se esse preço da ação subir, significa que a empresa está ganhando valor de mercado. Se ela diminuir, significa que a empresa está diminuindo o valor de mercado dela. E esse valor de mercado não tem relação com o valor contábil, não tem relação com os relatórios contábeis, né? Ele depende apenas do apetite, né? Da procura dos investidores por essas ações. Então, em valores de mercado, na mesma data, 31 de março de 2020, a Petrobras tinha o mesmo 1 milhão de ações ordinárias, só que essas ações ordinárias valiam R$ 170. Ela tinha as mesmas 800 mil ações preferenciais,
só que cada ação preferencial valia R$ 137,50. Né? Então, tanto as ações ordinárias como as ações preferenciais, elas tinham mais valor de mercado do que o valor contábil delas. E aí, a emissão de debêntures, dos empréstimos de longo prazo, isso não muda. Isso é o mesmo que está lá no relatório contábil. As debêntures não mudam de valor. Continua 120 milhões de reais. Aí, a partir dessas informações, a diretoria da Petrobras estimou a sua estrutura meta de capital a valores de mercado. Estrutura meta de capital, uma estrutura de capital que ela considera ser a ideal para financiar os seus investimentos. Com as seguintes proporções, então, entre capital próprio e capital de terceiros. 35% de ações ordinárias, 25% de ações preferenciais e 40% de empréstimos de longo prazo, né, de emissão de debêntures. Lembra que ações ordinárias, ações preferenciais, corresponde a capital próprio. Empréstimos de longo prazo, debênture, capital de terceiros. E essa é a estrutura meta de capital que a Petrobras estabeleceu. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Calcule, letra A, calcule o custo médio ponderado de capital da Petrobras para cada uma das opções de estrutura de capital disponíveis. Relatórios contábeis é uma estrutura, valor de mercado é outra estrutura e estrutura meta de capital a valores de mercado, a terceira estrutura. Indique a melhor opção para a empresa. Qual que vai ser a melhor opção para a empresa? Aquela que tiver o menor custo médio ponderado de capital. Então, vamos fazer primeiro pelos relatórios contábeis. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que seguir para calcular o custo médio ponderado de capital? Primeira coisa, eu preciso calcular o valor do capital total expresso lá nos relatórios contábeis. Então, lá eu tenho a informação que a empresa tinha 1 milhão de ações ordinárias, cada uma valendo R$ 120. Isso significa que o capital em ações ordinárias era de 120 milhões de reais. 1 milhão vezes 120. Dizia também que a empresa tinha 800 mil ações preferenciais, cada uma com valor contábil de R$ 100. 800 mil vezes 100, a gente tem 80 milhões de reais de capital expresso em ações preferenciais. E tem também os 120 milhões de reais que estão em empréstimos de longo prazo. Como que eu acho o capital total? Aí basta somar as três formas de capital. 120 milhões em ações ordinárias, 80 milhões em ações preferenciais, mais 120 milhões em empréstimos de longo prazo. Isso vai dar um capital total de 320 milhões de reais. Ok, primeiro passo. Agora, eu tenho que achar o custo, para achar o custo médio ponderado de capital, eu tenho que achar dentro desse capital total, qual que é a proporção de ações ordinárias, qual que é a proporção de ações preferenciais e qual que é a proporção de empréstimos. Como que eu faço isso? Eu divido o valor, né, de cada uma dessas formas de capital pelo capital total. Então, quanto que eu tenho de ações ordinárias em reais? 120 milhões. Eu vou dividir pelo valor total do capital, que é 320 milhões. Vai me dar uma proporção aí de 0,375.
Por que eu não transformo ainda em porcentagem? Para poder ficar mais fácil o cálculo depois do custo médio ponderado de capital. Qual que é a proporção de ações preferenciais? Então, tenho que dividir 80 milhões, que é o valor das ações preferenciais, por 320 milhões, que é o capital total. Vai dar uma proporção aí de 0,25. E a proporção de empréstimos, eu tenho que dividir o valor dos empréstimos, que é 120 milhões de reais, pelo capital total, que é 320 milhões, o que vai dar 0,375, também assim como as ações ordinárias, porque o valor é o mesmo, né? E aí, com essas proporções, eu já consigo encontrar o custo médio ponderado de capital. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar essa proporção de ações ordinárias dentro do capital e multiplicar pelo custo de capital das ações ordinárias. Mas lembrem-se, quando o custo dos lucros retidos é mais barato que o custo das ações ordinárias, eu uso para calcular o custo de capital os lucros retidos. Então, é por isso que eu vou multiplicar 0,375 por 12,5%, que é o custo dos lucros retidos. E aí eu somo com a proporção de ações preferenciais, que é 0,25%, o custo das ações preferenciais é 12%, multiplico, mais proporção de empréstimos, 0,375, multiplico pelo custo do capital de empréstimos, que é 10%. Então, isso vai me dar 0,0468 mais 0,03 mais 0,0375, que é igual a 0,1143. Opa, custo médio ponderado de capital tem que ser dado em porcentagem. Então, no caso dos relatórios contábeis, esse custo médio ponderado de capital é 11,43%. Isso cálculo através dos relatórios contábeis. Só que eu preciso calcular o custo também utilizando os valores de mercado. E o valor do capital total a valores de mercado é diferente, porque o preço aí das ações ordinárias e o preço das ações preferenciais vai ser diferente. Então, qual que vai ser o capital total a valores de mercado? Mesma coisa, eu tenho 1 milhão de ações ordinárias, mas cada uma a valores de mercado vale R$170. Então, tem 170 milhões de reais de capital expresso em ações ordinárias. 800 mil ações preferenciais, 800 mil. Continua sendo o mesmo número de ações preferenciais, mas cada uma vale R$ 137,50. Multiplicando, então, esse número vai dar um capital expresso em ações preferenciais de 110 milhões de reais. Já os empréstimos de longo prazo, esse valor não muda, né? A valores de mercado ou nos relatórios contábeis, esse valor é sempre o mesmo, 120 milhões de reais. Então, qual que é o capital total a valores de mercado? Eu tenho que somar as três formas de capital, 170 milhões, mais 110 milhões, mais 120 milhões. Eu tenho um capital total a valores de mercado de 400 milhões de reais. E aí, para achar o custo médio ponderado de capital a valores de mercado, eu faço o mesmo procedimento. Eu tenho que achar a proporção de ações ordinárias, a proporção de ações preferenciais e a proporção de empréstimos dentro do capital total.
Para isso, é só dividir o valor das ações ordinárias, 170 milhões, pelo capital total, 400 milhões. Valor das ações preferenciais, 110 milhões, dividido pelo valor do capital total, 400 milhões. Valor dos empréstimos, que é 120 milhões, dividido pelo capital total, que é 400 milhões. Isso aqui vai me dar essas proporções. 0,4250 para as ações ordinárias, 0,2750 para as ações preferenciais, 0,30 para os empréstimos. E aí é achar o custo médio ponderado de capital. Proporção de ações ordinárias, 0,4250, multiplico pelo custo de capital dos lucros retidos, porque os lucros retidos são mais baratos que as ações ordinárias. Proporção de ações preferenciais, 0,2750, multiplico pelo custo das ações preferenciais, que é 12%. Proporção de empréstimos, 0,30, multiplico pelo custo dos empréstimos, que é 10%. E isso vai me dar o custo médio ponderado de capital a valores de mercado de 11,61%. Portanto, já é mais caro que o custo de capital pelos relatórios contábeis. E a estrutura meta de capital a valores de mercado? Essa aqui já é mais fácil fazer, né? Porque eu já tenho a proporção, 35% de ações ordinárias, 25% de ações preferenciais e 40% de empréstimos de longo prazo. Basta multiplicar essas proporções pelos respectivos custos de capital. Então, 0,35, que é 35% de ações ordinárias, vezes 12,5%. 0,25, que é 25% de ações preferenciais, vezes o custo das ações preferenciais, que é 12%. 0,40, que é 40% de empréstimos, multiplicado pelo custo de empréstimos, que é 10%. A gente vai ter um custo médio ponderado de capital de 11,37%. Ou seja, a melhor opção para a empresa é o financiamento através da estrutura meta de capital a valores de mercado, porque apresenta o custo médio ponderado de capital mais barato, 11,37%. E questão B. Calcule o valor total das ações ordinárias, o das ações preferenciais e o de empréstimos de longo prazo na situação da estrutura meta de capital, considerando que o valor do capital total é o mesmo que a valores de mercado. Então, essa aqui é fácil, né, pessoal? Eu tenho aqui, na estrutura meta de mercado, as proporções de ações ordinárias, de ações preferenciais e de empréstimos de longo prazo. Para eu achar o quanto que é o valor em reais de cada uma dessas formas de capital, eu pego o valor do capital total a valores de mercado, que foi calculado, né? 400 milhões de reais, esse é o capital total a valores de mercado. E aí a gente tem que só fazer a proporção de cada uma. 35% de ações ordinárias, então é 35% de 400 milhões de reais, que é o que corresponde, né, de capital às ações ordinárias. 25% de ações preferenciais, portanto 25% de 400 milhões de reais. E 40% de empréstimos, portanto 40% do capital total de 400 milhões de reais. E aí a gente vai achar os valores de cada uma dessas formas de capital em reais. Pessoal, exercício 4, alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, alguma coisa que quer comentar ou falar, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar agora.
Ou posso seguir em frente? Toca o bar. Vamos embora, então. Quinto exercício. Sabendo que o ponto de equilíbrio operacional é dado pela fórmula. Ponto de equilíbrio é igual custo fixo total dividido pelo valor de venda, pelo preço de venda unitário, menos custo variável unitário. Considere que uma das lojas de celulares da rede TIM, você não mudou o nome da empresa, Rodrigo? Não, reparem que esse TIM é com N, não com M. Tenha um valor unitário médio de vendas por produto, um preço de venda de R$ 760. Opa, R$ 760 é o valor unitário, preço de venda médio de vendas. Preço médio de vendas. As despesas necessárias para manter a estrutura da loja em funcionamento, ou seja, seus custos fixos são de R$ 15.000. O custo variável unitário médio dos produtos vendidos nessa loja é de R$ 635. Então, essa loja vende cada celular em média por R$ 760. E cada celular que ela vende por 760 tem um custo de 635. Ela vende por 760 um celular que tem um custo variável, né, um custo de 635 por celular. E o custo fixo, né, custo fixo para manter a loja é R$ 15.000. Qual que é o ponto de equilíbrio operacional desta loja da TIM? Então, pegando a nossa fórmula, ponto de equilíbrio é igual custo fixo total dividido pelo valor de venda, pelo preço de venda unitário, menos custo variável unitário. Custo fixo total é R$ 15.000. Valor de venda, preço de venda unitário, 760, menos 635, que é o custo variável unitário. Isso nos dá 15.000 dividido por 760 menos 635 é 125. 15.000 dividido por 125 é igual a 120. Então, o ponto de equilíbrio operacional dessa loja da TIM é de 120 celulares. Ponto de equilíbrio é sempre em termos de quantidade de produto que a empresa vende. Por quê? O que significa o ponto de equilíbrio? Se a loja vende cada celular a R$ 760, ela vende a 760, ela recebe 760 pela venda. E cada celular que ela vende tem um custo de 635, o que é esse custo? É o custo de aquisição do celular para ela vender, do imposto que ela paga sobre a venda, de comissão que ela paga para o vendedor por celular vendido, ela tem um custo de 635. Isso significa que no caixa dela, né, sobram apenas R$ 125 de cada venda de celular. Então, cada celular que ela vende faz com que fique no caixa dela R$ 125 depois que se paga o custo. E é com esses R$ 125 proporcionado por cada venda de celular que ela vai dar conta de pagar os custos fixos, que são 15.000. Custos fixos é folha de pagamento, energia elétrica, água, aluguel, etc, etc, etc. Então, o ponto de equilíbrio é a quantidade que a empresa precisa vender para pagar todos os custos fixos e todos os variáveis. Então, no exercício 6,
considerando o ponto de equilíbrio operacional que foi calculado no exercício anterior. Aponte se haverá lucro operacional. O que é lucro operacional? LAGIR maior do que zero. Prejuízo operacional, que é LAGIR menor do que zero, ou se o LAGIR será igual a zero se a loja vender as seguintes quantidades. Então, eu vou usar esse ponto de equilíbrio que foi calculado, 120 celulares. O que isso significa? Significa que se a loja vender 120 celulares, ela paga todos os custos fixos e todos os custos variáveis. Então, o ponto de equilíbrio é onde o LAGIR é igual a zero. Se a loja vender 120 celulares, o LAGIR dela vai ser igual a zero. Se ela vender mais do que 120 celulares, o LAGIR vai ser maior do que zero. E se ela vender menos do que 120 celulares, o LAGIR é menor do que zero, ela vai ter prejuízo operacional. Então, se ela vender 150 celulares, 150 maior do que 120, ela teve lucro. E se ela vender 120 celulares? Opa, 120 celulares é o ponto de equilíbrio dela. É o ponto onde o LAGIR é igual a zero. E se ela vende 140? 140 é maior do que 120, é maior do que o ponto de equilíbrio. Então, ela teve lucro. E se ela vender 80 celulares? 80 menor do que 120, menor do que o ponto de equilíbrio. Ela teve prejuízo. E se ela vender 106 celulares? 106 é menor do que 120, é menor do que o ponto de equilíbrio. Então, a loja teve prejuízo. Molinho, né, pessoal? Dá para fazer isso de forma bem rápida. Só saber o ponto de equilíbrio operacional. Vamos então para o exercício 7. A cervejaria Cacildas apresentou em 31 de março de 2019 um LAGIR de R$500 mil. Opa, em 2019 o LAGIR foi R$500 mil para uma quantidade vendida de 2.500 litros de cerveja. Um ano depois, em 31 de março de 2020, opa, passou um ano, a mesma empresa apresentou um LAGIR de R$625 mil para uma quantidade vendida de 2.875 litros de cerveja. Então, em um ano, aumentou o LAGIR e aumentou a quantidade vendida. Opa! Sabendo que o grau de alavancagem operacional é dado por variação percentual do LAGIR dividido pela variação percentual das vendas, calcule o grau de alavancagem operacional da cervejaria Cacildas. Então, gente, o grau de alavancagem operacional, ele mede a influência que uma mudança nas vendas da empresa, que uma mudança da quantidade vendida, que o crescimento ou diminuição da quantidade vendida pela empresa num determinado período, o que essa mudança de quantidade vendida provoca no LAGIR da empresa, no resultado operacional da empresa. Então, grau de alavancagem operacional é igual à variação percentual do LAGIR dividido pela variação percentual das vendas. Como que eu faço a variação percentual do LAGIR? Eu tenho que pegar o LAGIR que eu obtive agora, né? O segundo LAGIR, que é R$625 mil, que é a informação que eu tenho de agora, menos a informação original,
que é o Lagir de um ano atrás, 500 mil, e dividir pelo Lagir de um ano atrás, o Lagir da informação original que eu tenho, que é 500 mil. 625 menos 500 mil dá 125 mil, dividido por 500 mil vai dar 25% de variação percentual do Lagir. E para calcular a variação percentual das vendas, a mesma coisa. Quanto que essa empresa, quanto que a Cacildas vendeu em 2020? 2.875 litros de cerveja. E quanto que ela vendeu há um ano atrás, em 2019? 2.500. Então, para achar a variação percentual, eu pego a quantidade vendida agora menos a quantidade vendida de um ano atrás, que é a informação original que eu tenho. E divido pela quantidade vendida há um ano atrás. Então, 2.875 menos 2.500 vai dar 375, dividido por 2.500, isso vai dar uma variação percentual das vendas de 15%. E aí, para calcular o grau de alavancagem operacional, é só dividir a variação percentual do Lagir, que é 25%, pela variação percentual das vendas, que é 15%. Então, grau de alavancagem operacional é igual a 1,67. Atenção, nem grau de alavancagem operacional, nem grau de alavancagem financeira, o resultado é em %, tá? Grau de alavancagem operacional e grau de alavancagem financeira, o resultado sempre vai ser um número, não vai ser uma porcentagem. Letra B. Se as vendas da cervejaria Cacildas aumentarem 20%, de quanto será o aumento percentual do Lagir? Opa, vai aumentar 20% a venda. Então, quanto que vai aumentar o Lagir da Cacildas? Sabendo que o grau de alavancagem operacional é 1,67. Ou seja, cada 1% de aumento da venda representa um aumento de 1,67 no Lagir. Então, para achar quanto será o aumento percentual do Lagir, eu vou achar a variação percentual do Lagir. Variação percentual do Lagir é o grau de alavancagem operacional vezes a variação percentual das vendas, tá? É a mesma lógica que eu estava explicando para vocês lá da fórmula do grau de alavancagem financeira, do 4 ser igual a 8 dividido por 2, ou seja, 2 vezes 4 é igual a 8, né? Eu só mudo a fórmula de posição. Então, variação percentual do Lagir é o grau de alavancagem operacional vezes a variação percentual das vendas. Grau de alavancagem operacional 1,67. Aqui está falando que o crescimento percentual das vendas é 20%. Então, a variação percentual do Lagir nessa situação é 33,40%. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Fale agora ou cale-se para sempre. Ok, vocês optaram por escalar, então a gente vai agora para o último exercício da revisão. Calma que está acabando, gente. É um exercício de grau de alavancagem financeira. Então, a gente sabe que
o grau de alavancagem financeira de uma companhia de capital aberto é dado por variação percentual do LPA, do lucro por ação, dividido pela variação percentual do LAGIR. Certo? Essa é a fórmula. Então, a companhia Eletrobrasa apresentou em 31 de março de 2019, ou seja, há um ano atrás, um LAGIR de R$350 mil e um lucro por ação de R$ 12,50. Aí, em 31 de março de 2020, ou seja, agora, a mesma Eletrobrasa apresentou um LAGIR de R$420 mil. Opa, o LAGIR cresceu, 350 para 420 mil. E um LPA, um lucro por ação de R$ 16,25. Oba, o lucro por ação também cresceu, 12,50 para 16,25. Letra A. Calcule o grau de alavancagem financeira da companhia Eletrobrasa. Então, o grau de alavancagem financeira é a variação percentual do LPA, lucro por ação, pela variação percentual do LAGIR. Como que a gente faz a variação percentual do LPA? Eu tenho que pegar o último LPA obtido, esse que foi obtido aqui em março de 2020, que foi 16,25, fazer ele menos o LPA de um ano atrás, o LPA da informação original, que foi 12,50, e dividir pelo LPA de um ano atrás, que é 12,50. 16,25 menos 12,50 vai dar 3,75, dividido por 12,50 vai dar uma variação percentual do LPA de 30%. E para fazer a variação percentual do LAGIR, mesma coisa. Eu tenho que pegar o LAGIR que foi obtido pela Eletrobrasa agora, em 2020, que foi R$420 mil, menos o LAGIR obtido há um ano atrás, que foi 350 mil, o LAGIR da informação original. E dividir pelo LAGIR de um ano atrás, que é 350 mil. Então, 420 mil menos 350 mil vai dar 70 mil, dividido por 350 mil. Isso vai dar uma variação percentual do LAGIR de 20%. E agora, para fazer o grau de alavancagem financeira, ficou fácil, né? Variação percentual da LPA, 30%. Dividido pela variação percentual do LAGIR, 20%. Isso dá um grau de alavancagem financeira de 1,5, 1,5. Gente, eu percebo nos trabalhos, né, muita confusão na questão da variação percentual. Pessoal, variação percentual sempre, em qualquer situação, ela vai ser dada pelo número que eu tenho nesse momento, agora, menos o número que eu tinha num período do passado. Então, vamos pegar aí, tipo, o preço do álcool em gel aumentou 100% com relação ao mês passado. O que significa quando alguém fala que o preço do álcool em gel aumentou 100% com relação ao mês passado? Significa que o álcool em gel no mês passado custava 10. Esse mês está custando 20. 20 menos 10 é 10, dividido por 10 vai dar 100%. Então, variação percentual é sempre o agora com relação ao passado.
Gravem bem isso, tá? Para não ter confusão nesse sentido da variação percentual. E fechando essa nossa deliciosa revisão, se o LAGIR da companhia Eletrobrasa diminuir 12%, de quanto será a diminuição do seu LPA, do seu lucro por ação? Aí é aquela conta, né, aquela mudança da fórmula que a gente já discutiu. A variação percentual do lucro por ação vai ser dada pelo grau de alavancagem financeira vezes a variação percentual do LAGIR. Eu já tenho o grau de alavancagem financeira, que é 1,5. A variação percentual do LAGIR é menos 12%, e é aqui que tem que ter cuidado, né, para essa resposta. Olha, o LAGIR diminuiu 12%, Então, a variação percentual do LAGIR é menos 12%, porque o LAGIR diminuiu. 1,5 vezes menos 12% é igual a menos 18%. Essa é a variação percentual do LPA, do lucro por ação. Como o LAGIR diminuiu, o LPA vai diminuir também em 18%. Bom, deixa eu parar de compartilhar, voltar a ativar minha câmera para aparecer para todos vocês. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo certo? Essa revisão, falei grego, alguém está muito perdido? Alguém quer que explique mais alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar para mim. Senhor, tudo certo. Só uma dúvida. Esse Certo. material, ele vai estar no AVA? Vai estar no AVA, Lucas. Vai estar tanto o vídeo, né, que ainda bem o Thiago lembrou de eu começar a gravar, e vai estar essa lista de exercícios com a resolução também no AVA, tá? Fica tranquilo. Se eu não conseguir subir hoje até amanhã de manhã, eu acho que eu não consigo, porque eu tenho compromisso, mas no máximo até amanhã, no começo da tarde, já vai estar tudo no AVA para vocês poderem estudar, tá? Pessoal, então, tem 2 semanas para essa prova. Prova dia 28, como eu falei, vou levar em consideração todas as dificuldades, não vou dar uma prova para detonar a vida de vocês, com certeza não. E conforme vocês irem estudando essas 2 semanas, né, vocês têm todos os meus contatos aqui, pode mandar o WhatsApp, pode mandar e-mail, qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição de vocês. Semana que vem é muito provável que eu não esteja mais em home office, que eu tenha que voltar lá para a empresa, então talvez eu não consiga respondê-los tão rapidamente como estou conseguindo responder agora, mas fiquem tranquilos que qualquer dúvida de vocês eu responderei com toda certeza. Beleza? Pessoal, tudo certo? Podemos encerrar? Professor, Beleza. a prova já é na próxima aula. Dia 28. Eu coloquei para dia 28 porque semana que vem, dia 21, é feriado. Embora feriado esteja meio confuso, né, nesses nossos dias aqui, mas por conta do feriado eu coloquei ela para o dia 28. Ok, Juliana? Ok, obrigado. Por nada. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Beleza, gente. Então, é isso. Podem contar comigo, né? Durante esse tempo aí que vocês forem se preparar para essa prova. Quem não me entregou as atividades, então, até dia 28 para entregar, colocar em dia. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Desejo para vocês uma muito boa sorte nessas provas que irão começar agora. E até a próxima. A gente vai conversando. Boa noite para todo mundo. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, gente.
Boa noite.